Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Vamos analisar um dos principais temas do momento, que é a ideia que tem o governo e o Congresso Nacional de reduzir salários de servidores, alocando esses recursos públicos para fazer frente ao combate da pandemia do coronavírus. Preste bastante atenção, porque esse é um dos grandes temas do momento e o objetivo do vídeo é analisar os aspectos jurídicos disso, ou seja, o que você precisa saber sobre isso em termos jurídicos. Eu não vou discutir aqui no vídeo se isso é bom, se é ruim, se é justo, se é injusto, se o servidor paga a conta, se não paga. Não é esse o objetivo. Você pode iniciar a discussão nos comentários e aí boa sorte com quem quiser discutir com você, desde que os comentários sejam sempre respeitosos. Mas não é o objetivo do vídeo discutir o mérito desse tipo de ação. O objetivo do vídeo é te dar os aspectos jurídicos dessa situação. Então vamos lá, primeiro de tudo. O salário dos servidores públicos, que a Constituição fala de subsídio e vencimentos, ou seja, o subsídio e vencimentos de ocupantes de cargos ou empregos públicos, são irredutíveis. Esse é o tratamento constitucional. Então, o primeiro ponto que você precisa prestar bastante atenção. Os salários, vencimentos, remuneração, subsídio dos servidores são irredutíveis. Para que isso aconteça, ou seja, para que a ideia de reduzir aconteça, é preciso que algo adicional venha efetivamente a acontecer, porque em tese, a princípio, essa é a premissa, o que os servidores recebem a título de contraprestação pelo trabalho prestado junto ao Estado é irredutível. Mas a Constituição estabelece algumas exceções. Vejamos, é salvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo, ou seja, do próprio artigo 37, e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Eu trouxe, portanto, as exceções listadas no artigo 37 da Constituição Federal. 37, inciso 15. Primeira exceção, artigo 37, inciso 11, teto constitucional. Se você recebe mais do que o teto, você se sujeita ao abate-teto, e essa é uma exceção à irredutibilidade de remuneração. Até aí tudo bem. Acréscimos pecuniários do artigo 37, inciso 4º. Acréscimos pecuniários vêm e vão, e no momento em que eles são retirados, isso não significa efetivamente redução de vencimento. Ou melhor, é uma exceção à irredutibilidade. Artigo 39, parágrafo 4º. Tratamento constitucional do subsídio. Quem recebe por subsídio recebe em parcela única. Então toda parcela acima do subsídio, em tese, está fora da ideia de subsídio e ela precisa ser retirada, e isso, na verdade, é uma redução de vencimentos ou uma redução de remuneração. Artigo 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1º, trata da ideia de que o Estado vai fazer incidir sobre a remuneração dos servidores impostos, e ao efetivar esses impostos, o valor que se paga ao servidor acaba sofrendo uma redução. Eu quero que você perceba, a partir dessas exceções, que não está dentro do panorama constitucional reduzir vencimentos de servidores a partir da ideia de decretação de estado de calamidade. Então nós não temos, enquanto exceção constitucional, a irredutibilidade de vencimentos de servidor, o estado de calamidade. Então perceba que para que eu possa reduzir os vencimentos dos servidores a partir da existência e decretação do estado de calamidade, eu preciso de uma emenda constitucional que alterará a Constituição Federal a partir de um projeto de emenda à Constituição que tem trâmite mais rigoroso nos termos da própria Constituição. Então qual é a saída? A saída é que eu coloque o estado de calamidade como uma das hipóteses de redução de vencimentos de servidor, e para colocar isso na Constituição Federal, eu preciso de uma emenda constitucional e, portanto, eu preciso de um projeto de emenda à Constituição com todo o trâmite previsto nos termos da Carta Maior. Agora, doutrinariamente, nós encontramos alguns empecilhos. Não é simplesmente mandar a PEC para o Congresso Nacional, esperar a sua aprovação e fazer com que as coisas aconteçam em termos de redução dos vencimentos dos servidores a partir da decretação do estado de calamidade. Doutrinariamente, muita gente defende que a remuneração do servidor representa direito adquirido, ou seja, o valor recebido nominal no que diz respeito efetivamente à última lei que declara os vencimentos do servidor, representam para aquele servidor, para o ocupante daquele cargo, direito adquirido. E a Constituição Federal diz no artigo 5º
A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso está no artigo 5º da Constituição Federal. E por isso, muitos doutrinadores dizem que isso não pode ser alterado nem por emenda constitucional, porque estaríamos diante de uma cláusula pétrea, exatamente porque não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias fundamentais. Então, muitos doutrinadores entendem que os vencimentos do servidor representam o direito adquirido e que, por isso, nesse caso, não poderiam ser alterados na Constituição Federal, nem por emenda constitucional, porque representam, nesse caso, cláusula pétrea. Essa é uma interpretação doutrinária. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer que presidente e Congresso Nacional alinhem nesse sentido e aprovem projeto de emenda à Constituição, ou seja, a emenda constitucional aprovada para reduzir a remuneração dos servidores. Mas o que é interessante, quem decide em último grau é o Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal. Então, em resumo, quem vai decidir se pode ou não reduzir salário de servidor em decorrência da decretação do estado de calamidade é o Supremo Tribunal Federal. Por falar em Supremo Tribunal Federal, nós precisamos analisar a discussão que tem o Supremo no momento sobre a possibilidade de redução de salário de servidor quando reduzida a jornada do servidor. Preste atenção. O Supremo nunca se debruçou sobre a redução de salário de servidor em razão de estado de calamidade. Esse é o ponto. Mas existe uma discussão no Supremo no momento em que nós podemos imaginar como seria a decisão do Supremo pelo que estão decidindo os ministros nesse exato momento. O Supremo está decidindo não se o salário do servidor deve ser reduzido em razão do estado de calamidade. O Supremo está analisando se é possível reduzir jornada de servidor e, com isso, reduzir salário para que efetivamente o ente federado reorganize suas contas e respeite os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu espero que você tenha entendido. O Supremo não está discutindo se é possível reduzir salário de servidor em razão do estado de calamidade, mas está discutindo se é possível reduzir jornada de servidor, reduzindo salário para que o ente reestabeleça os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito às suas despesas. É exatamente o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal que está na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O artigo 23 diz o seguinte, se a despesa total com pessoal do poder ou órgão referido no artigo 20 ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no 22, o percentual excedente terá que ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal. O artigo 169 da Constituição Federal estabelece que uma das medidas é extinguir cargo comissionado e, se isso não for suficiente, extinguir cargo de servidor estável. Diz a Lei de Responsabilidade Fiscal. No caso do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 69 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. Redução de pagamento. Parágrafo 2º. É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Perceba que aqui o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal permite com que seja reduzida a jornada de trabalho e, de forma proporcional, reduzidos os vencimentos dos servidores estáveis. É isso que está discutindo o Supremo Tribunal Federal. E aí, veja, esse dispositivo está com a aplicação suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal desde 2002, ou seja, inaplicável porque entendeu de forma liminar o Supremo Tribunal Federal que isso ameaça, em tese, a Constituição Federal. A ADI 2238 dígito 5 capitaneia o julgamento disso, são várias ações diretas de inconstitucionalidade e essa é a principal. O Supremo formou maioria para dizer que isso é inconstitucional. O quê? Reduzir jornada e reduzir salário. E o ponto é esse. O Supremo entende, pelo menos por essa maioria formada, o julgamento ainda não terminou, que a redução de vencimentos de servidor, nesse caso, é inconstitucional. A própria ministra Carmen Lúcia, que entende inconstitucional a redução de salário do servidor, disse até que o Estado pode reduzir jornada, mas não pode reduzir salário. Então, pela não redução de jornada / salário,
votaram Fachin, Rosa Weber, Lewandowski, Fux, Marco Aurélio e Carmen Lúcia. Pela redução de jornada e de salário, votaram Alexandre de Moraes, Barroso, Gilmar e Toffoli. Falta votar Celso de Mello. Então, esse julgamento não foi finalizado e aí é possível que o Supremo volte a esse julgamento e é possível que os ministros modifiquem seus votos. Mas, por enquanto, o cenário é esse. 6 votos pela não redução de jornada e não redução de salário, entendendo que esse dispositivo, parágrafo 2º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal, é inconstitucional, não se coaduna com a Constituição, e 4 votos entendendo que é possível reduzir jornada e reduzir, consequentemente, os salários. Falta votar Celso de Mello. O Supremo pode pautar esse julgamento a qualquer momento e esses votos podem simplesmente modificar, mas esse é o cenário. Então, o que você precisa saber sobre a possibilidade de redução de salário de servidor frente ao estado de calamidade pública decretado em razão da pandemia é justamente isso. O tratamento é constitucional, a regra é da irredutibilidade, as exceções apresentadas pela Constituição não contemplam o estado de calamidade, a saída seria justamente uma emenda constitucional para inserir o estado de calamidade numa das hipóteses excepcionais para permitir a redução de vencimentos de servidores. Existe empecilho doutrinário e interpretativo a isso, justamente aqueles que defendem que se trata de direito adquirido e, portanto, não pode ser modificado ainda por emenda constitucional por se tratar de cláusula pétrea. Quem decide no primeiro momento é o Presidente da República e o Congresso Nacional e, em último grau, o Supremo. O Supremo tem discussão parecida, que é justamente a análise do artigo 23, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que permite a redução de jornada e a redução de salário para fazer com que o ente se adeque aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Supremo suspendeu a aplicação desse dispositivo por entendê-lo de forma cautelar inconstitucional e já formou maioria para entender sobre a impossibilidade de redução de remuneração de servidor, justamente nesse caso, mantendo a ideia de que não se pode reduzir salário ainda que haja redução de jornada. Nesse caso, o Supremo está julgando a mesma ideia, embora não seja efetivamente a redução de salário em razão de estado de calamidade. O que você precisa saber sobre possibilidade ou não de redução de salário de servidor no que diz respeito ao estado de calamidade decretado no momento é isso. Temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos e saber como é que os poderes da República vão tratar isso daqui para frente. Por esse vídeo é só, forte abraço e até os nossos próximos encontros.